Boa tarde a todos. Eu sou Adriana Sarquis da CONTIC, a Confederação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso sobre novas tecnologias e o mundo do trabalho. Essa é uma iniciativa da parceria CONTIC-CONIF, o Conselho Nacional que reúne as instituições federais de ensino do país. Nosso objetivo hoje, o objetivo dessa parceria é fazer uma aproximação entre o mundo do trabalho e o mundo acadêmico, proporcionando para estudantes e docentes uma visão mais clara do mundo dos negócios, do mundo da tecnologia e do mercado de trabalho, com toda a evolução tecnológica que a gente vive hoje. Contamos com patrocínio exclusivo da Huawei, a fornecedora líder global de tecnologia de soluções de informação da indústria e das comunicações. O foco do nosso curso hoje é falar sobre IoT, a internet das coisas. E para isso nós contamos com um grupo de palestrantes que vai contribuir com um pouco da experiência profissional deles, pessoas atuantes no setor, com ampla experiência no mercado, a quem eu mais uma vez agradeço por estarem conosco aqui hoje. Eu queria agradecer e desejar boa tarde ao Leandro Rebouças, gerente de produtos IoT e Big Data da Vivo, ao Alexandre Dalforno, Head de Marketing Corporativo da TIM. Boa tarde, Alexandre. Ao Thiago Fontes, diretor de Ecossistemas e Marketing da Huawei. Boa tarde, Thiago. A Ana Chiarello, gerente de Desenvolvimento Organizacional da Claro. E ao Ricardo Brandão, da IDK Digital, aqui representando a FENAINFRA. Eu agradeço também a presença de todos aqueles que estão nos assistindo, professores, alunos, estudantes, todos aqueles de nível técnico que têm interesse aqui no setor da tecnologia. É sempre muito bom a gente poder falar um pouco de como o nosso setor tem se desenvolvido nos últimos anos, principalmente depois de 2 anos em que a tecnologia foi totalmente presente na rotina de cada um. A nossa ideia hoje é mostrar um pouco para você que nos assiste como o mercado da tecnologia é um mercado diverso e aberto às oportunidades de todos os perfis profissionais. Nós temos aqui hoje engenheiros, profissionais de RH, profissionais de marketing. Eu, particularmente, compartilhando um pouco da minha experiência, sou advogada, atuo no setor de tecnologia e telecomunicações há mais de 10 anos e tive a oportunidade, desde que me formei, de passar por multinacionais de telecomunicações, associações do setor e consultorias, atuando aí com grandes profissionais e vendo como que o nosso mercado tem evoluído e cada vez mais se fazendo presente na vida de todo mundo. Eu passarei a palavra para os nossos palestrantes, para que possam falar um pouquinho sobre a sua experiência, sobre o seu setor, né? Como que eles atuam no mercado e que possam também contribuir para o crescimento daqueles que nos assistem. Eu passo agora a palavra para o Leandro Rebouças da Vivo, que fará a sua apresentação. Leandro, a palavra é sua. Muito obrigada pela presença. Olá, Adriana. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, participar desse fórum. Acho bem relevante para a construção das pessoas, das suas carreiras, né, e entendimento também né, do caminho que elas desejam percorrer na sua vida profissional. E aí hoje, então, começando aqui com o próximo slide, né, falar um pouquinho da nossa jornada, né, já que hoje vamos falar sobre a internet das coisas. Vamos ter um primeiro momento aqui trazendo o conceito, a sua evolução, depois os seus benefícios e o papel da digitalização na sociedade, e por fim, aí, como nós da Vivo atuamos com a IoT. Tá? Vamos lá? Próximo slide. Legal. E aí eu vou começar com uma frase, né, um conceito que se tivéssemos computadores, né, que soubessem de tudo que há para saber sobre coisas, usando dados que foram colhidos sem qualquer interação humana, seríamos capazes de monitorar e mensurar tudo, reduzindo o desperdício, as perdas e o custo. Gostaríamos de saber quando as coisas precisarão de substituição, reparação, atualização, se eles estão na vanguarda ou se tornaram obsoletas. E aí eu li essa frase, porque ela não é minha, né? Ela é do Kevin Ashton, e reza a lenda, né, que ele levou esse conceito, o nome Internet das Coisas, para dentro de uma reunião da Procter Gamble em 99, e 10 anos depois ele publicou um artigo numa revista de RFID. E ali
com esse conceito, traz um primeiro momento de disrupção de internet das coisas. É um novo modelo de ecossistema que ali nascia, que veio a se desenvolver e que, enfim, está presente cada vez mais no nosso dia a dia, mas que juntou, né, objetos, devices, coisas, né, a uma visão analítica de mensuração através de plataformas e com um elo, né, pela conexão constante de informações, de dados que se transformam em informações para uma análise. Então, no fim, quando você tem esse ecossistema, a gente começa a conhecer melhor os nossos próprios negócios, né, e os nossos clientes conhecem melhor os negócios deles, e aí ele consegue fazer disso uma melhor tomada de decisão para o seu dia a dia. Tá? E aí, esse ecossistema é o início, é a base de internet das coisas. Passando para o próximo slide, a gente vê que a conectividade e as aplicações, os devices evoluíram ao longo do tempo. Tá? Então, desde o momento que o conceito é bem estabelecido, ali em 2009, 2008, 2009, e dentro até da conectividade móvel, que é muito presente no nosso dia a dia, no mercado de telecom, era muito sustentado em cima do 2G, esse mercado ele também se desenvolveu também por outras variáveis de conectividade, por N tipos de devices. Então, de acordo com a aplicação, né, do público-alvo, ou seja, né, do consumer ou do business, teve um modelo que se desenvolveu necessitando do SIM card, outros não, e você tem N tipos de conectividade hoje em dia. Então, temos aí RFID, 2G, 3G, 4G, mas também temos Bluetooth, beacons e muitas outras tecnologias, e fez com que esse mercado desenvolvido trouxesse características como esse foco em geração de análises avançadas, uma diversidade e uma variedade de tipos de dados, múltiplos tipos de devices também, arquiteturas diversas, ou seja, eu posso ter parte do ecossistema ou todo, um constante desenvolvimento desses elementos do ecossistema e cruzamentos de análises para se obter ainda mais profundidade nas análises de negócios, né, da tomada de decisão corporativa. Tá? E aí, passando para o próximo slide, vem o segundo momento de disrupção, que é a partir do momento, né, que a IoT ganha corpo, né, nesse tempo, e aí a gente tem equipamentos, desde um chipset até módulos sofisticados, que foram evoluindo assim junto com os elementos de conectividade, né, capacitaram um volume maior de transmissão e uma constância nessa transmissão de dados, e nas plataformas e aplicações capazes de gerar alertas, avisos diante de um caso de uso, vem o segundo modelo, que é a especialização e a visão de que o cliente ele é o centro da demanda e ele é o centro, é ele que tem que ser atendido. Então, diversas soluções em cima desse ecossistema foram elaborados e atendem hoje desde indústria, utilities, construção civil, saúde, agricultura, logística, educação. Então, o IoT é um grande conceito tecnológico, mas ele é um meio para possibilitar que esses segmentos da sociedade, segmentos de mercado, possam ainda mais se desenvolver. Tá? Vamos para o próximo. E aí, com isso, a internet das coisas já é uma realidade. Tá? Então, insights são gerados a todo momento para tomar de decisão, como eu tenho reforçado. Mas vem sempre aquela questão, né, de e a evolução da tecnologia, de comunicação, o que pode acontecer? E aí, a grande situação dentro do ecossistema é que vem um novo elo, que é o da automação. Por quê? A partir do momento que você consegue se definir regras e se consegue identificar o comportamento que um determinado objeto pode ter numa determinada situação, com
tecnologias que podem trazer baixa latência e alta velocidade de comunicação, garantindo que a execução ocorrerá da melhor maneira possível. A gente completa um ecossistema e transforma isso num círculo virtuoso, né? Porque imagina que dentro de uma situação de um carro, né, que está sendo monitorado, ele precisa passar por um cruzamento, onde tem ali sinais de trânsito, e o sinal de trânsito para ele está verde, mas do outro lado vem uma ambulância, e a ambulância tem prioridade, então o sinal fecha para ele, ele deve parar, e a ambulância seguir. Então, esse tipo de automação em processo contínuo é a grande questão agora evolutiva do processo do ecossistema de IoT. Mas eu até quero reforçar mais uma vez que já existem tecnologias suficientes para que a gente tenha grandes capacidades, grandes produtos e grandes soluções para o mercado que geram grande valor para os nossos clientes. Tá? Passando para o próximo, aí falar um pouquinho dos benefícios, né? Podemos ir adiante. Vamos para o próximo slide, por gentileza. Isso, e aí, a IoT é um conceito, né, que vem ao longo do tempo sendo reforçado e várias previsões ao longo desse tempo também. Mas, nesse momento de pandemia, no momento que existe um foco de digitalização das empresas, antecipando investimentos, antecipando uma necessidade do seu próprio negócio, o mercado descobre, então, que a IoT é possível, né, e viável, e que se deve também investir nesse tipo de tecnologia. Com isso, né, a gente tem aqui alguns números, por exemplo, de que a gente vai ter 125 bilhões de dispositivos até 2030, que as empresas né, vão gastar com a IoT, ou seja, vão investir com a IoT bem mais do que era feito até agora. Tá? E essa digitalização, seguindo aqui para o próximo slide, por gentileza, essa digitalização conversa diretamente com o que a gente está falando também de IoT, né? Porque traz três pilares, né, que é onde tocam diretamente os benefícios para os nossos clientes. Falando de experiência, eficiência e escalabilidade. Então, indo adiante, falando um pouquinho de cada pilar, né? Então, dentro da experiência do cliente, e colocando exatamente aquilo que eu trouxe um pouco antes, existe uma personalização, ou seja, os dados que estão do negócio do nosso cliente é que vão ali popular uma determinada solução. Então, ele tem uma profundidade em cima da sua própria solução contratada, e que ele consegue também fazer ali uma identificação própria. A informação que está para ele ali é única, né? Dentro de uma disponibilidade, ou seja, com alimentação constante, né, da transmissão de dados, e dentro de uma visão omnichannel, pode integrar inclusive canais, né, garantindo ali uma experiência entre ambientes online e físico, muito, muito aderente ao segmento de varejo, por exemplo. Passando para o próximo, falando um pouquinho de eficiência, então a gente também tem a questão da automação, com regras, avisos, alertas, economia, porque com mais profundidade no seu próprio negócio, tem uma eficiência em custo, uma visão de que até novas receitas podem ser geradas, né, e uma questão de efetividade, quando a gente pode olhar aí decisões dentro de um auxílio de dados e cruzando com outras soluções digitais, outras tecnologias. Tá? E no último pilar, no próximo slide, a gente fala também um pouquinho sobre escalabilidade. Por quê? Porque o alcance, né, então a gente possibilita o acesso de clientes, produtos e serviços independente da sua localização, isso muito por conta da conectividade, né, então falando um pouquinho sobre a rede fixa ou a rede móvel presente, garantindo que essa conexão aconteça, oportunidades, né, criação de novas linhas de negócios e avanços tecnológicos, e na questão da inteligência, há uma visão de acesso a dados e ferramentas que essa tomada de decisão sejam cada vez mais rápidas e dentro de cruzamentos múltiplos que podem acontecer, uma visão, inclusive, de vantagem e diferenciação competitiva, né, dentro do mercado. Então, são grandes benefícios que existem dentro
dos serviços e do ecossistema de IoT. E aí, passando para o próximo slide, vou falar rapidamente também do nosso modelo de atuação na Vivo e como a gente hoje tem atuado com a IoT. E aí, passando para o próximo slide, a gente tem um propósito. Nosso propósito é digitalizar para aproximar. Então, se o contexto atual é esse da digitalização das empresas e de um investimento maior nesse processo, cabe também a Vivo que a gente tenha soluções que possam tocar diretamente os diversos e clientes que a gente tem e de diversos segmentos de mercado. Então, a gente hoje atua com soluções que podem atender todo o contexto urbano dentro das cidades, assim como no campo, né? E no próximo slide, como que isso acontece hoje, né? Então, hoje a gente tem um portfólio que toca mobilidade com gestão de frotas, com equipes de campo. A gente tem soluções dentro do varejo, com marketing de proximidade, com sinalização digital. Quando a gente fala de utilities, temos soluções para eficiência energética. Quando a gente traz uma visão de indústria 4.0, habilitamos desde a conectividade também com o LTE privativo. E dentro do agro, desde a sua conectividade também, que pode permear e habilitar serviços agregados, desde uma visão de gerenciamento de maquinários, colheitadeiras, até uma visão ali de predição de clima para ajudar no plantio e também na safra da agricultura. Então, com isso, a gente entende que contextualizamos e temos uma presença que vai desde o core business das próprias empresas ou até a situações adjacentes, porque você pode ter uma empresa de educação, uma empresa de saúde, mas que tem uma frota, e que a gente consegue trazer uma visão de eficiência operacional ou até mesmo uma identificação sobre como que se pode agregar com novas soluções e novas receitas. Bom, essa foi um pouquinho aqui da minha parte, eu queria trazer e falei um pouco rápido, trouxe aqui algumas circunstâncias, mas exatamente para que a gente tenha um momento final aqui, para que eventualmente tenha alguma dúvida, abrir para perguntas e a gente possa cumprir o nosso tempo. Obrigado. Muito obrigada, Leandro. É muito legal quando a gente vê que você não está fazendo previsões futurísticas, mas que tudo isso existe, né? É uma realidade e que é um trabalho feito a diversas mãos na empresa. Antes de passar a palavra para o nosso próximo convidado, eu só queria lembrar e informar quem está nos assistindo que vocês podem enviar perguntas para os participantes, né? Ou se quiser colocar algum tema aqui para a gente debater após as apresentações, é só enviar por e-mail para perguntas@telebrasil.com.br, que ao final a gente responde. E aquelas que a gente não tiver tempo de responder, a gente vai direcionar aqui aos participantes e depois encaminhar por e-mail. Então, é só enviar para perguntas@telebrasil.com.br. Alexandre, eu passo então a palavra para você agora, para falar um pouquinho da sua experiência. Você pode subir a apresentação, por favor? Adriano, obrigado. É um prazer estar aqui participando desse evento, né, e podendo passar um pouquinho da nossa experiência com IoT, que é um tema extremamente relevante, né, importante para o desenvolvimento do país, né. Para começar, você pode passar o slide, por favor? A organização me pediu para falar um pouquinho do meu background, uma vez que a gente está falando para um público, né, muito acadêmico. Eu tenho mais de 26 anos de experiência no mercado de telecom, né, fiz mestrado e doutorado em engenharia de telecom, depois trabalhei 10 anos na Intelig em várias áreas, passando por engenharia, financeiro e terminando no marketing, no qual eu estou no marketing até então. Depois saí da Intelig e fui para a TIM, e na TIM sempre desempenhando o papel de marketing, né? E hoje eu sou o head de marketing do segmento corporativo e responsável pelo IoT também na TIM Brasil. Tá? Além disso, eu também me divido aí com um trabalho acadêmico. Eu sou professor
da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, já há mais de 20 anos, e então conheço muito bem o meio acadêmico, né, e essa interação aqui eu acho que é fundamental para trazer, né, mais informação, né, trazer pontos aí de interesse para novas pesquisas e desenvolvimentos com alunos aí, tanto de graduação quanto pós-graduação. Bom, pode passar, por favor? Bom, para começar, eu queria trazer um pouquinho de mercado, né? Quando a gente está falando no meio acadêmico, normalmente não se fala muito de mercado, normalmente com estudantes de engenharia, né? Então é importante entender qual o tamanho do mercado, qual o mercado de IoT, como é que o mercado de IoT está vendo, né? Ou o mercado está vendo o IoT, né? Pode passar, por favor? Então, o primeiro slide, ele mostra um pouquinho do mercado global de IoT, né? Então, esses círculos, né, mostram o tamanho do mercado, né, a projeção do mercado até 2024. Olhando aqui, você vê China, Estados Unidos, né, são mercados enormes, né, monstruosos, e nós temos aqui o Brasil, que parece realmente ser um mercado pequeno, porém a gente está falando de um mercado de 11 bilhões de dólares em 2024. Então, quer dizer, um mercado bastante relevante aí, essas são as projeções que estão trazendo nessa pesquisa da Dia, né, do ano passado. Então, realmente, muita oportunidade, muito mercado para se trabalhar. Bom, pode passar, por favor? Agora, fazendo um mergulho especificamente no mercado brasileiro, né? Algumas perguntas que foram feitas para CIOs, né, de empresas no Brasil. Eu mostro, então, onde é que está, como é que está sendo adotado, né, esse IoT. Então, mais de 70% das empresas, né, tem algum projeto de IoT em andamento, certo? E a maior parte desses apontam que o investimento está acima de $1 milhão em cada projeto. Então, realmente vemos que o IoT passa a ser, né, um item importante de desenvolvimento das empresas, né, um item que faz parte da transformação digital das empresas e que realmente já tem orçamento, não é mais uma inovação, isso já temos orçamentos relevantes para esse desenvolvimento. Passa, por favor. Esse outro slide mostra um pouquinho de porquê, né? Quer dizer, qual é o objetivo do IoT nas empresas. Então, aí algo que vem diferente, normalmente o que vem é redução de custos, né? E a gente vê que, na verdade, as empresas estão buscando mais eficiência, aumento de produtividade, né, e de qualidade do que propriamente redução de custos. Isso mostra que o IoT já faz parte da cadeia de valor, né, já está sendo considerado como parte da cadeia de valor dessas empresas. E como é que elas enxergam em termos de desafios, né? Então, de novo, não é novidade para quem trabalha em empresa grande, né? O grande desafio é integrar, né? Quer dizer, eu tenho novas soluções, novos sistemas, eu tenho que integrar com meus sistemas atuais, e para isso é super importante eu ter segurança e governança para que isso aconteça, né? Então, 3 itens importantes e que tem que ser, né, levado em consideração numa solução de IoT. Passa, por favor. Bom, e por último, né, também ainda no Brasil, né, Visão Brasil, como é que tipo de provedor de IoT essas empresas veem como, né, enxergam como provedores de IoT, né? Então, a gente vê aqui que realmente grande parte são provedores de cloud, né, como Google, Amazon e tudo mais, certo? Porém, a gente vê na segunda pergunta qual é, né, o atributo, né, essencial para que o IoT, né, funcione, para que o IoT aconteça, né? A gente vê que a conectividade é o grande atributo essencial, né? O que nos traz a seguinte observação, quer dizer, a conectividade realmente é um atributo essencial e ela é a grande habilitador do IoT. Então, um dos motivos pelo qual, né, o IoT não se desenvolveu nesses últimos anos, se desenvolveu menos nos últimos anos, foi realmente que nós tínhamos um gap grande de conectividade, o que vem sendo trabalhado pelas operadoras, principalmente de telecom do Brasil, bastante forte para suprir essa necessidade. E, só que além de eu ter conectividade, eu preciso realmente trabalhar o ecossistema, né? Eu preciso me fazer parte do ecossistema para que eu consiga realmente acelerar essas soluções. Bom, falando de mercado, então a gente vê que realmente o mercado é grande, o mercado é promissor e tem né, CIOs e empresas focadas, com projetos focados em IoT hoje no país. Bom, vamos falar um pouquinho agora, fazer um parênteses muito rápido em cima de conectividade e IoT. Passa, por favor. Bom, mais um. Rapidamente aqui, o Leandro falou muito bem sobre a conectividade, ele mostrando, né, com SIM card, sem SIM card. Aqui eu trago uma visão um pouco diferente, mas na mesma linha, mostrando um gráfico que fala sobre velocidade e consumo de potência na vertical, no eixo Y, e no eixo horizontal, eixo X, a distância de transmissão, a distância onde aquele dispositivo pode funcionar. Então a gente tem aqui redes do tipo Wi-Fi, né, que tem as suas características, as redes PAN, né, que nós chamamos de tipo Bluetooth, Zigbee e tudo mais, e nós temos as redes móveis aqui,
onde elas entram tanto na parte de WAN, né, redes usando o 4G ou 5G, ou mesmo as tecnologias mais antigas como 2G, 3G, que são redes celulares, e as redes LPWA, que são aí a grande novidade, né, em termos de IoT, de conectividade para IoT, que são as redes que consomem pouca energia, né, então conseguem ter aí dispositivos, sensores que têm bateria que duram mais de 10 anos, né, pelo menos é a promessa, onde nós temos algumas tecnologias, LoRa, Sigfox, né, a LoRa é muito conhecido pelos alunos de faculdade, né, e as tecnologias das redes móveis, né, que são as tecnologias que a gente chama de 3GPP, que é o LTE-M, o CAT-M1 e o NB-IoT, que são duas tecnologias aí bastante relevantes, né, onde entram, né, uma cobertura muito grande aí no país e ao longo do mundo todo, né, tecnologias onde você leva um dispositivo de um país para o outro e esse dispositivo consegue se conectar a essas redes. Pode passar, por favor. Bom, dando um zoom aqui, eu não vou falar na esquerda, eu vou falar mais da direita aqui, né? Na esquerda a gente tem as tecnologias 4G, 5G, onde traz tanto o LTE-M, o CAT-M1 e o NB-IoT, que são tecnologias que vão se manter no 5G, mas principalmente uma visão do 5G que vamos ter, né, um curso específico do 5G, mas que eu trago aqui 3 pilares, que são os vértices desse triângulo, que são os pontos que são importantes do 5G, são os pilares, né, de novidades que o 5G traz, que é, né, a alta velocidade de transmissão, né, o massivo IoT, quer dizer, o IoT massivo com milhares de dispositivos conectados a uma mesma região, e a baixa latência. Então, as soluções ou aplicações que precisam ter missão crítica, né, alta resiliência, baixa latência para funcionar. Então, esse triângulo mostra, né, que eu tenho várias soluções, né, como, por exemplo, o carro autônomo, né, que está aí no vértice inferior direito, né, onde eu tenho realmente que ter uma rede com maior resiliência, com baixa latência para ele poder rodar e funcionar corretamente na rede. Então, um desafio enorme, né, o 5G vem aí para revolucionar realmente não só a internet das coisas, mas também várias outras aplicações aí que vão estar diretamente ligadas, principalmente à evolução da nossa indústria do país. Segue, por favor, o próximo. Bom, e aí chegamos talvez no mais interessante, que são os casos de uso, né? Então, falando um pouquinho sobre os casos de uso que usam dessa conectividade, né, que usam de toda aquela né, do que o Leandro nos apresentou aqui, né, que conecta, né, sensores, né, com a conectividade até a aplicação, e essa aplicação fazendo, né, o uso, transformando esses dados em informação e a gente conseguindo gerar, né, aumento de eficiência, redução de custos, assim por diante. Passa, por favor, o próximo slide. Bom, alguns casos de uso aqui muito genéricos, né, mas vinculados a verticais. Eu vou entrar mais em detalhes nos próximos slides em alguns dessas verticais, mas a gente tem, por exemplo, aqui transporte e logística, né, com toda a parte do gerenciamento de frota, né, a parte de smart building, né, quer dizer, prédios inteligentes que caíram um pouco de moda agora com todo mundo trabalhando em home office, né, quer dizer, os prédios estão começando a deixar de ser utilizados, né, como escritórios, mas também é uma aplicação que tem sido feita, né, e você integrar toda a parte de segurança desse prédio, né, trazendo, né, uma qualidade maior para quem está usando o prédio e segurança e tudo mais, né, toda a parte de consumers, né, os wearables aí que tantos estamos usando, né, relógios que medem vários parâmetros de saúde, né, do que você está fazendo, e essas informações podem subir para a nuvem e serem usadas de forma a trazer, né, por exemplo, um desconto no plano de saúde ou uma informação para o seu médico, coisas que estão sendo dispensadas aí. A indústria, eu vou falar um pouquinho mais à frente, é a parte toda de meio ambiente, né, com a parte de previsão ou monitoramento de enchentes, né, a parte do próprio monitoramento do clima ou de todas as condições climáticas que são muito importantes. Tá? Bom, eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe agora em 3 verticais para a gente discutir. Pode seguir, por favor. Bom, primeira delas, o agronegócio, né? O Leandro falou um pouquinho sobre as soluções do agronegócio, eu trago um pouquinho mais amplo, falando do seguinte: hoje o agro, toda a cultura, né, ela tem 3 fases, né? A fase do plantio, a fase do trato, que é onde você faz adubação, né, controle de pragas e tudo mais, e a colheita. Para esses processos todos, você tem sensores, né, que trabalham e geram informação, geram dados, na verdade, que vão gerar informação quando correlacionados, principalmente. Então, por exemplo, a gente tem telemetria de máquinas, onde eu consigo trabalhar
economia de combustível, né, não desgaste de máquina. Tem a questão das máquinas autônomas que estão chegando cada vez mais próximo, onde você não precisa mais de um operador, né, onde você consegue fazer com que aquela máquina trabalhe sozinha. Então, aqui, muita tecnologia, né, onde você tem tecnologia embarcada, né, uma parte de edge computing, né, um trabalho onde você tem muito processamento na própria máquina, sem subir para a nuvem. Né. Gestão da produção, que é algo super importante quando a gente fala de transformação digital do agro, porque transformação digital do agro significa você transformar os processos para processos digitais, então você tem que ter, né, os apontamentos, né, as informações que são coletadas tanto pelas máquinas como pelas pessoas que operam essas máquinas, para que você saiba o que está acontecendo na ponta e consiga gerenciar e fazer o aumento da produção. Controle de pragas, fundamental, né? Hoje você tem, né, um problema sério de algumas pragas em algumas regiões do país, que você precisa ter armadilhas de pragas que consigam contar o número por exemplo, picudo, que é uma praga do algodão, para poder você fazer o tratamento, né, entrar com os defensivos agrícolas, trabalhar isso. Previsão de clima é fundamental também para a agricultura, né? Você planta e você colhe de acordo com o clima, de acordo com a chuva, né? A entrada da chuva ou não. Então você conseguir prever o clima é fundamental, e entra justamente, né, todos os sensores de estações climáticas, tudo mais que trazem informação, além de todas as informações que vêm de satélites climáticos, né? E a qualidade do solo também, com mais uma informação. Então, o IoT, né, quer dizer, no agronegócio, não é simplesmente você fazer a coleta dessas informações e usá-las né, de forma estanque. Sim, você correlacioná-las e conseguir tirar informações de melhora de eficiência, né, você conseguir trabalhar melhor no online ou na próxima safra, de forma a você melhorar seus processos. Então, basicamente, a gente está falando de aumento de eficiência na produção e redução do impacto ambiental, né? A eficiência, a gente fala redução de custo, aumento de produtividade, de uma forma geral. Passa para o próximo, por favor. Bom, na indústria 4.0, a gente tem, e aí também o Leandro falou um pouquinho do LTE privado, né? O LTE privado, agora com o 5G, traz uma novidade para a indústria, né? Que é você conseguir fazer a conexão de máquinas com baixíssima latência, você conseguir tirar informação rápida e com segurança em redes móveis, né? E aqui eu trago alguns exemplos de casos de uso de uma linha de produção, por exemplo, numa fábrica, no chão de fábrica. Por exemplo, o controle de veículos autônomos inteligentes, quer dizer, você ter aqueles veículos que fazem, né, por exemplo, o reabastecimento de peças, né, numa linha de montagem. A parte toda de OEM, né, trazendo realidade aumentada, você conseguir, com realidade aumentada, saber os parâmetros de um motor, por exemplo, de uma prensa que está sendo usada numa linha de montagem. Você consegue, com um tablet ou com um smartphone, né, mirando para esse tablet, você ter de cara já as informações de produção ou algumas características daquela máquina. Video Analytics, que é algo que está sendo muito utilizado na indústria, muito para segurança. Então, você verificar através de vídeos se aqueles funcionários estão usando o EPI correto ou não. Se, por exemplo, quando você sai com uma máquina, né, ou um carro, né, da linha de produção, a pintura foi bem feita. Então, você tem hoje aplicações de vídeo analytics, vídeos de alta resolução, fazendo analytics em cima desse vídeo, para identificar se a pintura foi bem feita ou não foi, né, e não precisar um ser humano, né, olhar detalhes e tal. Então, quer dizer, caso você não tenha algum problema, esse carro, né, pode voltar para fazer o retoque. Bom, além de tudo, temos o básico, né, que é o apontamento e comunicação e a gestão de pessoas, né, normalmente a gente esquece dessa parte, que é quem trabalha e quem faz as coisas acontecerem no chão de fábrica. Monitoramento e rastreamento de ativos, que é um ponto super interessante e importante, né, quer dizer, você conseguir saber onde está aquele ativo, né, no seu chão de fábrica, né, você fazer o traqueamento desse ativo e, ao mesmo tempo, saber, por exemplo, se esse ativo está sendo utilizado ou não, por exemplo. Então, você tem várias informações que podem vir e você otimizar, né, o número de ativos que você tem hoje numa planta, poder conseguir, né, aumentar a eficiência de produção. E, no final, algo que é extremamente importante, porque a indústria 4.0 ela não é restrita somente ao chão de fábrica, ela vai além disso, né, porque tem toda a cadeia, supply chain, né, quer dizer, toda a cadeia de fornecedores. Então, você conseguir fazer a logística dessa cadeia produtiva é fundamental, e você integrar isso, né, é fundamental. O IoT traz um pouco desse monitoramento, né, do caminhão que está vindo com novas peças, do que está vindo, né, e tudo isso integrado, formando o que a gente chama de indústria 4.0.
né? Então, trazendo uma maior automação, né, e uma maior automatização, principalmente com inteligência artificial, dos processos produtivos. Então, quando você tem dados, você consegue rodar essas informações e tirar insights para você melhorar a sua produção. Essa é a grande beleza do IoT, não é simplesmente o sensor, e sim você conseguir correlacionar esses dados depois para gerar informação e gerar insights no dia a dia, né? Pode, por favor, passar? Estamos chegando ao fim. Bom, Smart Cities é algo que tem realmente muitas aplicações, eu trago algumas delas aqui. Existe, sem dúvida, um desafio muito grande, que são realmente as cidades conseguirem fazer investimentos, né, nessas soluções. Mas a gente tem visto várias iniciativas, por exemplo, de Smart Lighting, né, com PPPs fazendo isso. Então, você ter uma iluminação pública inteligente, onde você consiga reduzir o consumo, né, fazendo a dimerização da luz, isso de forma remota, você saber se a lâmpada está funcionando ou está com algum problema, e aí você poder fazer essa troca de forma, tendo um centro de gerência para isso, né? A parte do Smart Parking, né, quer dizer, estacionamentos inteligentes, onde você consiga também saber onde você tem uma vaga disponível, né? Então você está rodando, um grande problema nas grandes cidades, você achar uma vaga, né, você conseguir saber que existe aquela vaga e você poder ir atrás, né, e conseguir estacionar o seu carro. A parte de gerenciamento de tráfego, né, o Leandro deu um exemplo do sinal de trânsito, então você ter essa informação dos sinais de trânsito subindo, né, justamente com o fluxo de carros em cada momento do dia, e você conseguir fazer essa gestão para poder melhorar, né, o fluxo em cada momento do dia naquela cidade. O Smart Metering, que está muito ligado a utilities, né, que é a parte de você conseguir fazer as medições de energia, medições de água e tudo mais de forma remota, trazendo um ganho enorme para as empresas de utilities, aí, principalmente em roubo de energia, né, e outras ações. Gestão do lixo, também fundamental, né, hoje na forma do meio ambiente, você conseguir ter uma gestão, né, de você ter uma lixeira cheia, não ter, tem algumas soluções de bueiros inteligentes também, que já saiu na mídia algumas vezes, né, você conseguir saber se o bueiro está cheio ou não, para você trabalhar e lá e fazer a manutenção daquele bueiro e evitar nas enchentes né, o bueiro entupido, né, gera problemas seríssimos, né, de enchentes em todas as grandes cidades do país. E, por último, gestão da mobilidade, que talvez seja o grande, que encaixe, junte um pouco de alguma dessas soluções que a gente colocou aqui para criar, né, nos centros de operações das cidades, você conseguir ter as informações para tomar a decisão, né, em momentos principalmente de crise, né. Pode passar, por favor. Bom, falamos então dos casos de uso, né, de algumas verticais com mais detalhe, outras vocês têm ali naquele slide alguns casos de uso bem interessantes. Eu deixei umas referências que vocês podem procurar, inclusive. Espero que essa apresentação seja compartilhada com vocês. Tem um link embaixo. E aqui eu trago, por último, algo super interessante, né, como reflexão, que é o seguinte: eu tenho, na verdade, os casos de uso, mas eu tenho um trabalho importante, que é o seguinte: quanto crítico é aquele meu caso de uso? Né? Quanto crítico é aquela atividade que eu estou fazendo com a IoT? Então, eu trago duas visões aqui, que é o Massive IoT, né, e o Critical IoT. Quer dizer, o Massive IoT é aquele IoT onde você tem muitos dispositivos rodando, mas você não tem operações críticas, né, como o caso de logística, né, traqueamento de cargas, por exemplo, né, ou de frotas, a própria questão do Smart Building, ou exemplo de Smart Metering, que são algumas aplicações onde, se por algum motivo você ficar sem a conexão, ou você ficar sem as informações, você consegue viver, né? Consegue andar, né? Quer dizer, não para o processo produtivo. Eu tenho aqui, por exemplo, do outro lado, na direita, o Critical IoT, onde eu tenho, por exemplo, a questão a parte de indústria, aplicações industriais, né? Eu não posso parar, eu não posso deixar com que o robô que está operando na linha de produção fique sem conexão, ou fique sem informação, porque eu posso causar um acidente, né? Mesma coisa uma empilhadeira automática, por exemplo, e assim por diante, várias aplicações da indústria, quando eu tenho um problema, a indústria para. Então, eu tenho realmente uma característica de criticidade aí. Da mesma forma, o veículo autônomo, né, uma aplicação, né, de segurança de tráfego, onde eu preciso ter, né, um veículo falando com o outro, eu preciso ter algumas redundâncias, né, que a gente fala de ultra reliability, né, quer dizer, ter uma disponibilidade, uma conexão que me dê
subsídios para eu trabalhar esses momentos críticos, né, nessas aplicações críticas aí. Que é o caso também do healthcare, né, da saúde remota, onde eu não posso deixar de ter, né, a medição de alguns parâmetros do paciente que está em casa, né, numa central que vai estar fazendo esse controle, porque eu posso, né, causar um óbito aí, o que ninguém quer, né? Então, essa uma observação importante, né, que eu trago aqui para vocês, estudantes, quando estiverem trabalhando, né, e pensando em soluções, pensar quanto crítica é aquela solução para, né, o negócio no qual você está desenvolvendo. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Mais uma vez eu queria agradecer o convite aí de participar e no final estou à disposição para perguntas, tá? Obrigado, Adriana. Muito obrigada, Alexandre. Muito bom ter essa visão que você trouxe, né? A gente vê ali a indústria 4.0, a gente vê as coisas conectadas, e aí a gente vê esse exemplo da medicina, da coleta de lixo, e a gente vê como isso tudo beneficia as pessoas também diretamente, né? Isso é sempre muito, muito legal ter essa visão. Muito obrigada por compartilhar. Eu queria reforçar o nosso e-mail, fazer um ajuste no endereço que eu passei há pouco. Aqueles que tiverem perguntas para os nossos convidados podem enviar para perguntas@contic.org.br, esse endereço que está aparecendo aqui na tela. E agora eu queria aproveitar e convidar o Thiago Fontes, representando aqui a Huawei, para falar um pouquinho sobre a experiência dele, sobre o que a Huawei tem para compartilhar com a gente. Bem-vindo, Thiago. Com você. Olá, Adriana. Olá a todos. Muito boa tarde. Fico muito honrado e feliz de estar aqui e compartilhar um pouquinho, né, dessa nova era inteligente da transformação digital, com um tema, né, de IoT que está diretamente relacionado à indústria 4.0. Os nossos colegas aqui apresentaram casos muito interessantes que, com certeza, muito em breve, e já está acontecendo, né, aqui no Brasil, isso aí vai se expandir, principalmente, né, impulsionado aí com as tecnologias de informação e comunicação, onde o 5G, que vai ser um modelo de disrupção, de conectividade muito boa, né, de alta velocidade, a nuvem, né, para poder fazer processamento, e a inteligência artificial, para poder dar umas respostas em tempo real. E eu trago aqui para vocês, né, apenas um contexto sobre essa tecnologia de comunicação, né, que as indústrias elas vão cada vez mais precisar de diversidade, de conectividade, como, por exemplo, o 5G, o 4G, comunicações de dados, e também o uso de computação, como nuvem, Big Data, Edge Computing, que é a maneira de você levar o servidor mais próximo da aplicação, e eles vão ser um grande combustível para que todo esse sensoriamento possa estar conectado e de modo inteligente possa dar melhoria operacional em cada uma das verticais, seja ela de produção, energia, mídia, transportes, educação, saúde e outras demais. E o 5G, né, como grande, né, força motriz, né, da tecnologia de informação e comunicação, ele vai dar um impulso para que dados diferentes, como imagens e vídeos, também possam ser trafegados e para que possa diminuir o tempo de resposta. Isso muito se vai diante das características, né, dele, pois ele possui uma velocidade quase 25 vezes maior do que o 4G. E também ele é muito mais rápido, né? Ele tem a questão de baixa latência, que é quase 50 vezes menor do que a latência do 4G. E também, né, o 5G, como uma característica bastante importante, principalmente para a questão de IoTs, ele consegue conectar quase 1 milhão de equipamentos por quilômetro quadrado. Representa quase 10 vezes mais que o 4G. Então, isso e outras demais características vão poder fazer com que cada vez mais dispositivos possam estar conectados, principalmente para poder acelerar,
né, toda essa digitalização, da nova transformação digital. E o que nós enxergamos, né, na Huawei como uma empresa global, que diferentes países, diferentes regiões possuem diferentes tecnologias. E o ecossistema é quem mais se beneficia, né? Por exemplo, aqui nós estamos conversando com estudantes, professores, e o ecossistema ele vai se tornar cada vez mais forte, porque novas soluções vão emergir. Se pensarmos 15 anos, ou 13, ou 10 anos atrás, jamais poderíamos imaginar que através de um dispositivo móvel a gente poderia assistir um vídeo através de streaming, ou chamar um táxi e outras demais. Com a chegada do 5G, muitas novas soluções, muitos novos casos de uso estão a emergir. E, por exemplo, a Europa ela está se beneficiando principalmente dos dispositivos IoT com o 5G para poder melhorar a eficiência operacional de produção. Já no Oriente Médio, estão utilizando melhorias para poder fazer modelos novos de segmento de extração de petróleo, de maneira em que você não prejudique o meio ambiente. Já na Ásia, eles possuem diversidade de conteúdos, né, interativos, como realidade aumentada e realidade virtual. Na China, hospitais e hotéis estão cada vez mais se inovando com o uso de robôs, com o uso de drones, de sensoriamentos, para que os pacientes e os hóspedes se sintam cada vez mais confortáveis. E também na Ásia Pacífica, né, a gente pode ver uma grande evolução, né, tecnológica em operações como, por exemplo, operação portuária e operação de aeroportos, para que possam simplificar toda essa logística de equipamentos, né, que estão sendo transportados, e também uma eficiência operacional dos passageiros. E aqui no Brasil há muitas oportunidades para a indústria. Conseguimos identificar, por exemplo, a indústria logística aqui no Brasil, que é muito grande, um Brasil que é extremamente extenso, né, eles possuem milhares, né, de rodovias e tudo isso vai poder se beneficiar com o uso de tecnologia. Agricultura, o Brasil é um país que produz, né, e usa a agricultura como o seu grande produto para sustentar a economia nacional. A mineração, que o país rico por natureza possui minérios que são exportados para o mundo inteiro. Por que não fazer isso de uma forma inteligente, de uma forma em que você possa remover o perigo ali dentro da mina? A parte de aeroportos, portos e mídia. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses casos, começando, por exemplo, com o 5G na aplicação da logística. A indústria, né, de logística, o 5G ele consegue acelerar esse desenvolvimento. Por exemplo, nós conseguimos ver que uma produção hoje ela é capaz, né, de não ser flexível, porque diferentes produções há necessidade de diferentes mudanças, e mudanças que sejam rápidas. Uma vez você utilizando conexões físicas ou conexões de baixa cobertura, isso acaba afetando, e você consegue não ser tão flexível dentro desse armazém. E para você, justamente, para a indústria poder se atualizar, melhorar cada vez mais, é necessário que você faça uma substituição. E tecnologias existentes, como, por exemplo, o Bluetooth, que ele tem um baixo alcance, né, é limitado com relação a número de sensores que possam ser conectados, não são totalmente eficientes. O Wi-Fi, por exemplo, né, ele possui uma performance muito instável e às vezes oferece risco à questão de segurança, justamente por estar ali no ar. O 5G, por exemplo, ele necessita de um SIM card, que esse SIM card precisa ser registrado dentro da rede da operadora, e só registrado é que você consegue estar ali dentro daquela conexão. A indústria orientada ela é muito rígida e ela é muito cara, então são poucos os fornecedores que existem, então é muito difícil você se desenvolver.
Já, por exemplo, a rede fixa, né, você passar cabos dentro de um centro logístico, dentro de um armazém, torna um pouco mais inflexível à medida que você vai ampliando ou você precisa de mudanças. E as redes existentes, como por exemplo 2G e 4G, não possuem larguras de banda. Então a indústria ela vai requerer que sua produção ela seja flexível, automática e que não tenha falhas. E com isso eu trago o exemplo, né, do nosso armazém em Sorocaba. Nosso armazém em Sorocaba, nosso centro logístico, ele é o primeiro armazém 5G da América Latina. Nele, nós possuímos hoje 22 mil metros quadrados. E existe 7 cenários de aplicações já funcionando. Como, por exemplo, né, esses robozinhos que nós estamos vendo, que são os AGVs. São robôs, né, especializados, né, e autônomos para poder transportar todos os equipamentos que estão dentro do armazém, desde sua chegada até o pedido de compra do nosso cliente, até a rota de saída. E com isso, né, o 5G proporcionou para que outros casos de uso possam estar presentes, como, por exemplo, o uso de RFID com plataformas inteligentes de monitoramento em tempo real, câmeras para poder trazer segurança. A gente pôde também trazer uma maneira de linha de produção automática, onde você possa fazer a pesagem e embalagem de todos os equipamentos que existem dentro do armazém, e com isso, né, ele já consegue dimensionar a rota de saída, quais equipamentos e o volume total que cabe dentro de cada caminhão, fazendo com que o caminhão ele consiga seguir para os nossos clientes e para o site, passando por todas as barreiras interestaduais sem que ele seja parado, para que não exceda esse volume, para que não ocorra atraso dentro de nossas entregas. Isso é uma prova de que o IoT, junto com essas tecnologias disruptivas como 5G, nuvem, inteligência artificial, ajudaram a melhorar a eficiência operacional. Em nosso armazém, nós conseguimos mais de 25% de melhoria. Conseguimos também reduzir o tempo de produção e o tempo de envio em quase 30%. E nós conseguimos obter um giro de nosso inventário acima de 20%. E hoje, toda produção fim a fim, ela é 100% gerenciável e 100% digital. Dentro desse armazém de 22 mil metros quadrados, são 12 antenas indoors, que elas fazem uma cobertura única, evitando para que você não tenha handover entre uma célula e outra. E assim, cada um dos robozinhos e cada uma das aplicações que estão ali dentro, elas não sofrem atraso. Tudo isso acontece em tempo real. Uma outra indústria também que vai poder se beneficiar bastante é a indústria da agricultura. Ano passado, em parceria com o governo de Goiás, através do SEAGRE, nós promovemos, né, uma prova de conceito, onde o drone com a rede 5G e carro de veículo de pequeno tamanho pôde, com 5G, nuvem e inteligência artificial, reduzir os custos e melhorar a eficiência. Isso foi com muito valor para os produtores locais. Por exemplo, o drone ele consegue detectar as ervas daninhas que estão ali no plantio da soja de maneira rápida e automática e precisa, para que você possa evitar o uso de pesticida e herbicidas em todo o talhão. Você apenas aplica, né, o produtor ele apenas aplica nos locais pontuais, por isso que a gente chama de agricultura de precisão. Robôs de pequeno porte também, utilizando 5G e inteligência artificial, eles conseguem fazer todo o trajeto do talhão sem que pare, né? Sem que haja uma preocupação de ele caminhar apenas em linha reta. Então ele consegue fazer todo o trajeto. É um modelo que pode ser elevado, por exemplo, para tratores, né? Veículos grandes que fazem apenas o caminho direcional para frente ou para trás. Com o uso de sensores, com o uso de câmeras, com o uso da inteligência artificial e da nuvem, e o 5G levando todas essas informações,
esses veículos são capazes de percorrer de maneira automática, fazer curvas, e se tiver qualquer problema no meio do caminho, ele consegue fazer o desvio e informar o produtor. E hoje nós estamos caminhando para a fase 2 desse projeto, que é trazer a solução 100%, cobrindo fim a fim, né, dentro da agricultura de precisão, com o uso de drones, para não apenas detectar, mas também espirrar o herbicida. E também estamos, né, com um projeto novo para a agricultura, para a pecuária digital. Hoje, produtores de leites, muito raramente, conseguem detectar, né, o cio das matrizes que estão ali dentro quando ela entra em pré-partos. E através de dispositivos IoT com câmeras e o 5G e a nuvem, né, conseguem captar essas imagens, enviar para a nuvem, processar e informar, né, principalmente ao produtor, o momento aonde ela entra no cio ou o momento em que ela entra em pré-parto, evitando para que esses animais não sofram traumas, para fazer com que cada vez mais a produção seja eficiente. Nisso, nós conseguimos já obter resultados muito expressivos, como, por exemplo, uma redução de quase 50% da mortalidade desses animais, melhorando também a receita operacional dos produtores de leite. Então, são ideias muito interessantes em que dispositivos dentro do campo, junto com tecnologia de informação e comunicação, vão poder contribuir. E muito mais pode ser feito, né? Já falamos aqui da agricultura digital, onde o drone ele pode detectar as ervas daninhas, né? Falamos também da questão da pecuária, onde câmeras podem fazer o rastreamento, né? E analisar todo o comportamento dos animais, mas também, né, há uma grande preocupação, né, de usar essa tecnologia em benefício, por exemplo, das florestas. Drones, através de voos, né, automáticos, podem detectar pequenos focos e, através dessas imagens, né, de altas resoluções e algoritmos passando por toda a computação, consegue detectar e acionar alarmes de maneira em que você possa ter um gerenciamento mais rápido e uma rápida, né, correção desses focos, evitando com que você tenha queimadas. Outros casos também, né, que podem ser muito bem utilizados dentro da agricultura são a questão de grids, né, esses pequenos sensores que ficam dentro do campo, né, seja ele para medir, né, a temperatura, questão de a proximidade de chuva, que é muito importante para todos os produtores, nem todos os produtores conseguem ter irrigação, então dependem de causas naturais, né, na chuva para que possam iniciar os seus plantios, direção de vento, né, velocidade, qualidade do ar, qualidade do solo, nutrição, tudo isso pode ser detectado através de pequenos grids que aqui ficam alocados, tanto na terra quanto, né, detectando toda a questão ambiental. Falamos também de veículos autônomos, que foi uma das provas de conceitos que nós realizamos ano passado em Goiás, em Rio Verde, junto ao governo de Goiás. E também, né, há uma grande demanda aí para utilizar sistemas de gerenciamentos inteligentes, onde você possa controlar tudo isso de forma remota, utilizando o seu dispositivo móvel. Falamos agora, por exemplo, da questão da mineração. A mineração é um ambiente extremamente sensível, principalmente, né, para os produtores, para os trabalhadores que estão ali, né, e para quem faz a mineração. Então, a questão de segurança ela é muito importante. E os dispositivos de IoT, utilizando tecnologias disruptivas, vão poder ajudar, como, por exemplo, na segurança, remover as pessoas ali dentro daquele ambiente e não oferecer nenhum risco a qualquer ser humano. Operacionalmente, caminhões autônomos também podem elevar, né, a velocidade, melhorar desses caminhões e melhorar a eficiência operacional, sem contar a redução de custos, uma vez você automatizando toda a parte da mina.
Um exemplo de casos de uso que eu gostaria de trazer para vocês, né? Desculpa. Um exemplo de casos de uso que eu gostaria de mostrar para vocês é justamente a questão do controle remoto. Então, por exemplo, para você poder controlar uma mina remotamente, é necessário alguns requerimentos, como, por exemplo, latência abaixo de 30 milissegundos, um uplink mais alto, pois você vai estar enviando enviando imagens para a rede, né, com múltiplas câmeras, né, e são transmissões que serão extremamente essenciais para quem vai estar ali operando. E a rede 4G hoje, e dentro da mineração, ela não consegue suportar, porque a sua latência ela é um pouco mais alta, né, do que a latência hoje com 5G. E o 5G ele vai poder proporcionar latência menores, ou seja, um tempo de resposta para aquelas pessoas que são gamers. Né? Um exemplo de latência é justamente quando você faz um jogo online e você faz um movimento brusco e você demora para ter a resposta. O 5G, essa resposta vai ser imediata. E com o uso das câmeras, né, essa questão de alta velocidade, vai poder oferecer uplinks muito mais eficientes, onde vai poder suportar essa transmissão, por exemplo, de câmeras. Isso faz com que você reduza, né, o número de pessoas dentro da cava, né, dentro daquele ambiente da mina, transferindo toda a parte operacional de maneira distante. Nós temos algumas informações muito interessantes que na China 29,4% dos acidentes foram com relação, né, a esses colapsos que aconteceram, né, das pessoas estarem ali envolvidas. E 41% das mortes, né, estão registradas com relação a esse colapso. E você tirando, né, as pessoas ali desse meio operacional, deixando elas remotamente, você transforma essa mina, além de segura, muito mais eficiente. Um outro caso de uso, que é o caso de uso desses caminhões autônomos, eles possuem diversos sensores de IoT, como, por exemplo, radares a lasers, câmeras, orientação de GPS posicional, antenas, né, de telecomunicações para redes de acesso sem fio, painéis, né, de controles para que você possa ter todo o controle ali operacional desses caminhões. Isso faz com que você, o responsável pela operação, obtenha resultados extremamente expressivos, como, por exemplo, a redução do uso de combustível, você torna a mina mais sustentável com a redução de combustível e também o baixo consumo de pneus. Você consegue remover as pessoas ali que estão operando, fazendo toda a parte de direção, né, pilotando esses caminhões, reduzindo aí em torno de quase 42 milhões em uma mina, né, por ano. Sem contar que você vai poder aumentar a velocidade, que hoje é limitada a 15 km por hora para 30 km por hora, trazendo uma melhoria operacional com zero acidentes. Uma outra indústria também que eu gostaria de mostrar para vocês é a indústria de aeroportos. Temos aqui o exemplo, né, um aeroporto inteligente de Shenzhen, que ele foi totalmente, né, renovado e hoje ele é uma referência mundial, pois além de eficiente, ele é seguro e ele possui aplicações como, por exemplo, o rastreamento da bagagem. Uma vez você estando nesse aeroporto e você queira fazer o rastreamento da sua bagagem, é ativado dentro do um aplicativo dentro do seu aparelho que você consegue descobrir aonde a sua bagagem está em qualquer momento, pois ela possui diversos sensores, né? Ela recebe uma etiqueta RFID e essa etiqueta RFID passa por todos os sensores do aeroporto, todos os caminhos, e quando ela chega, você ativa aonde você quer saber sua localização, esse sensor se comunica com uma câmera e automaticamente você consegue ver aonde está a sua bagagem. Então você possui diversas aplicações, além dessa, né, como reconhecimento facial, para que você possa fazer o serviço de boarding
mais rápido, localização inteligente, né, para que você possa se localizar, saber qual que é o seu portão de maneira eficiente, onde você tem o trajeto. Geralmente a gente chega em aeroportos e não consegue deslocar até o portão, não sabe onde que é o portão, você apenas por um clique consegue fazer o deslocamento como se fosse um aplicativo, por exemplo, de trânsito, né, que é muito utilizado hoje por nós, né, durante o dia. Você pode ser feito dentro do ambiente. Isso oferece, né, muitos benefícios, como, por exemplo, segurança, eficiência e uma experiência para cada um dos passageiros de uma maneira muito mais relevante, de maneira inteligente. Uma outra indústria também, né, que eu gostaria de comentar é a indústria portuária. Aqui no Brasil há muitos portos. E os portos, né, eles oferecem riscos operacionais para aquelas pessoas que trabalham no guindaste, pois, além de ele ser quase 40 metros de altura, há risco de queda. O 5G, com o uso de câmeras inteligentes e tornando tudo isso automático, você pode controlar cada um desses guindastes de maneira remota. Isso faz com que você consiga colocar apenas uma pessoa para gerenciar quase 5 guindastes. Ou seja, você, além da melhoria de eficiência, você tem uma melhoria operacional. Você consegue fazer com que esse ambiente portuário ele seja um ambiente seguro. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que a tecnologia ela caminha em benefício. E tecnologias disruptivas, como, por exemplo, 5G, nuvem, inteligência artificial, vão contribuir muito para o ecossistema, principalmente o ecossistema local. Novas aplicações irão emergir e muitos fomentos, muitas oportunidades irão caminhar. E aqui eu finalizo e agradeço imensamente a minha participação aqui com vocês. Muito obrigada, Thiago. Logo que começou, o Leandro falou sobre eficiência, automação, efetividade, economia e ficou muito claro aonde que tudo isso, né, onde é que tudo está sendo aplicado, todas as economias aí, todos os benefícios que a gente tem. Eu queria aproveitar e agradecer a sua participação e agradecer mais uma vez a Huawei, que é aqui a nossa patrocinadora do evento, que acreditou, né, nessa iniciativa e viabilizou a realização desse curso. A gente já está recebendo aqui algumas perguntas. Aqueles que quiserem enviar, eu reforço aqui o nosso e-mail, perguntas@contic.org.br. E queria agora aproveitar e convidar a Ana Chiarello, que é gerente de desenvolvimento organizacional da Claro, para falar um pouquinho sobre a experiência dela e sobre a visão dela sobre esse assunto. Obrigada, Ana, seja bem-vinda e a palavra é sua. Obrigada, Adriana. Boa tarde, pessoal. Primeiro me apresentar, né? Sou responsável pela área de desenvolvimento organizacional da Claro. Ali tenho a parte de educação, recrutamento e seleção, desempenho, diversidade e inclusão. E aí, como tenho diversidade, eu vou me autodescrever. Então, sou uma mulher branca, com cabelos grisalhos. Hoje estou usando uma camiseta vermelha, tenho um óculos de grau redondinho e atrás de mim eu tenho umas telas pequenas, quadros, bastante coloridos. Sou carioca, mãe de Mariana e sou economista, né? Mas uma economista que tem perfil de gente, né? E aí a gente vê aí todo mundo falando muito de novas tecnologias e vamos falar agora um pouquinho o que está por trás disso tudo, né? E o que está por trás disso tudo somos nós. E antes da gente falar um pouquinho, eu trouxe aí para a gente debater um pouquinho das competências do futuro, falar um pouquinho da Claro. Então, eu não sei se todos sabem, né, os estudantes, professores que estão aí com a gente, mas em 2015 a gente teve a fusão da NET, da Claro e do Embratel. Em 2019 a gente incorporou a Nextel. A gente faz parte de um grupo da América Móvel, né, um grupo muito grande, que está em 25 países. Né? Na América Latina ele é muito forte, mas a gente também está na Europa e nos Estados Unidos.
Hoje a gente está presente em 4.200 municípios, né? A gente oferece soluções integradas de conectividade, soluções digitais, TV por assinatura, banda larga. A gente tem 5 satélites, somos a operadora que mais cresce em serviços móveis. Então, assim, quando a gente fala de NET, Claro, Embratel, então, e Nextel, a gente tem um mundo muito grande, né? E qual o momento, né, um pouquinho antes de falar das pessoas, qual é o momento da Claro no cenário dessa transformação? Porque hoje os meus colegas falaram muito dessas novas tecnologias que vêm para transformar a organização, transformar os cenários, né? E aí eu vou dar uma visão um pouquinho de recursos humanos, né? A gente percebe que a gente precisa, para suportar toda essa beleza de tecnologia, a gente precisa trabalhar um jeito diferente, principalmente porque tudo isso está focado no cliente. Então, todo mundo aqui sabe que a tecnologia ela está aumentando exponencialmente. As mudanças acontecem no dia a dia, né? Enquanto você tinha um mundo que você planejava de uma maneira, hoje em dia, amanhã pode estar totalmente diferente. E há alguns anos, a Claro, ela já vem vivendo este processo de transformação, né? E a gente vem criando times dedicados, né? Times com perfil, com competências, dedicados para esse mundo que está se surgindo agora. E a gente começa a repensar esse novo jeito de fazer. Por isso que a gente criou o Hub de Inovação, a gente tem todos esses desenvolvimentos de soluções IoT, a gente usa muito a inteligência artificial no atendimento, a gente criou já 2 centros de excelências, incluindo aí políticas, produtos, gestão. A gente hoje não trabalha mais para projeto, a gente está dedicado muito mais a nível de produto. E aí, assim, para que isso tudo comece a acontecer, a gente precisa mudar comportamento, competências e mindset dentro das nossas organizações. E para esse novo ecossistema, né? Porque uma empresa, e aí a gente tem empresas grandes aqui, elas não mudam, né? Elas não cresceram nesse mundo de agora e elas não mudam, né, elas inteiras da noite para o dia. Então, existem até estudos recentes que dizem que em 5 anos, 1/3 das habilidades vão se alterar. 1/3 das que existem hoje vão se alterar. E aí, eu queria trazer isso para vocês, estudantes que estão entrando aí e que vão entrar no mercado de trabalho, para pensarem um pouco, né, refletirem um pouco sobre essas competências que eu quero estar trazendo aqui. Então, para suportar tudo isso que os meus colegas falaram, eu trouxe 7 competências. Mas o primeiro passo, que é o mais importante, é que o aprendizado é contínuo. Então, o mais especialistas dos especialistas, ele não sabe mais tudo. Isso aí é uma coisa que precisa ser incorporado muito forte. Eu posso estar falando coisas que vocês, isso já está sendo falado, é normal, mas dentro das organizações ainda não é uma coisa tão normal. Assim, o aprendizado ele tem que ser contínuo, porque tudo muda e você vai aprendendo cada vez mais. Então, as 7 competências que eu queria discutir um pouco com vocês, elas começam assim, a primeira. Vamos lá, criatividade. Então, é importante que as pessoas
comecem a ser criativos. Primeiro, porque a gente começa a ter que, dentro das organizações, desenvolver novos produtos, desenvolver novas formas de trabalhar, novas formas de aprendizado, né? Os robôs, gente, eles não têm a capacidade de criatividade. Ainda, não sei no futuro, mas ainda não têm esta capacidade. Então, é muito importante que vocês tentem desenvolver essa questão da criatividade. Ela vai ser, ela já é, mas ela vai ser mais forte ainda. E quando eu estou falando dessas 7 competências, antes de continuá-las, eu estou falando do que eles chamam agora, né, das habilidades, né, de software skills. Então, são competências sociais. Então, software skills. É claro que vocês devem... porque o hard skill, que é a parte técnica, a gente aprende, a gente lê no livro, a gente estuda. As outras é uma coisa que mexe com, às vezes, o perfil, mexe com as nossas crenças, mexe como nós fomos criados. Então, tem muita coisa por trás que pode compor o que a gente está chamando dessas novas competências, né? Aí a segunda para vocês, que é a inteligência emocional, né? Inteligência emocional, eu vou resumir, podia ficar muito tempo falando de cada uma delas, eu estou trazendo só assim um pouquinho só de cada uma, mas eu acho que quem quiser depois pode falar comigo ou me procurar, mas inteligência emocional, né? É entender o outro, né? É você se controlar, é você tentar expressar suas emoções, né? Você ter ética, você ter principalmente a empatia, né? A empatia hoje é fundamental nesse novo mundo digital, né? Você ter a habilidade de você se conectar com outras pessoas. Isso as máquinas não vão fazer, entendeu? Então, é você olhar, você estar no lugar do outro, é o jeito que você fala. Então, essa inteligência emocional é muito, muito importante. Vocês estarem trabalhando e se aprofundando um pouco mais no que ela está querendo, no que essa competência vai trazer aí. E já está trazendo, mas que ela vai ficar mais forte aí a curtíssimo prazo. Comunicação não é nova, é uma coisa muito forte e eu acho que ela nunca vai deixar de existir. Então, só que agora ela vem com uma coisa mais de efetividade. Como você se comunicar melhor, como você falar coisas mais simples. Então, assim, é crucial o jeito de você falar ser efetivo, né? Tentar ser objetivo. A simplicidade é importante também na comunicação, né? E você... porque a comunicação, ela é um mundo, né? O que você fala não pode ser o que o outro entende. Então, você tentar pensar nisso é muito importante, né? Você já tentar pensar nisso já é muito importante. A colaboração, e aí eu estou falando de colaboração, não é só trabalho em equipe. Trabalho em equipe é importante quando você está dentro da sua equipe ali, todo mundo trabalhando junto para o mesmo objetivo. Mas a colaboração, ela extrapola um pouco o trabalho em equipe. A colaboração entre áreas nas organizações. Então, isso é mais forte que trabalho em equipe, né? Então, eu preciso entender que as áreas, elas se correlacionam. Então, eu preciso entender que se a minha área vai bem, a outra área vai bem e a organização no todo vai bem. Isso é colaboração. É maior que trabalho em equipe, tá? Então, isso é importante também. Adaptação, velocidade da transformação. Se a gente não se adapta, se a gente não tem a capacidade de ver a oportunidade e se adaptar a ela, mas na essência, né? Não é só na fala. Você sofre menos, você começa a produzir mais, você consegue olhar
a mudança como uma oportunidade e você começa a dar mais resultados e você começa a ficar até mais satisfeito. Então, assim, a adaptação também é uma coisa muito, muito importante. Queria falar de diversidade, então, e aí é a coisa mais importante, né? Diversidade é imprescindível nesse mundo que a gente está vivendo, então é importante que as pessoas entendam que isso já está provado, né? Então, quando você tem equipes diversas, o resultado é muito melhor. Quando você tem empresa diversa, o resultado é muito melhor. Então, você começa quando você compreende, né? Quando você respeita, independente de raça, de cultura, de orientação sexual, de crenças, crenças religiosas, totalmente você ganha demais com isso, né? Porque antigamente, e eu vivi isso porque sou mais velha que vocês, a gente sempre tentava recrutar pessoas parecidas com a gente, né? Pessoas ou que estudaram na mesma escola ou que estavam próximos, né? Então, para o passado, para o mundo industrial ou para aquele mundo, tudo bem, fazia parte, os processos eram mais quadrados, as coisas aconteciam de uma maneira diferente. Hoje não dá porque a velocidade da mudança, a agilidade, a criatividade e a competitividade do mercado, ela é tão rápida que se você não tem essa diversidade de pensamento, essa diversidade de soluções, você vai ficar para trás, entendeu? Você vai ficar para trás. Então, é muito importante a gente falar de diversidade. E aí, assim, só para... Eu acho que não é o caso de vocês, mas para finalizar com relação à competência de liderança. E, assim, procurem líderes inspiradores, né? Aquela coisa de você ter o líder comando e controle não vai mais permanecer por muito tempo. O mais importante é que o líder entenda que você na equipe, quando você entra dentro de uma equipe, você percebe que esse líder ele vai te desafiar, que ele te diz o propósito daquela área, que ele te dá a visão da organização, que ele quer ver você crescer, que você vai aprender, que você vai se desenvolver, que você vai fazer junto com ele e que ele não sabe tudo, porque é um líder desse novo mundo, né? Ele é um líder humilde e que não sabe, então ele aprende muito com todos os colaboradores. Ele é um facilitador nessa organização. Isso é muito importante, que aí vocês realmente vão ver o quanto que as coisas começam a acontecer diferente. E aí, o que a gente está fazendo na Claro, né? A gente vem trabalhando isso. Não é uma jornada simples, é uma jornada bastante complexa, né? A gente vem caminhando, a gente quer isso. A gente tem aí, dentro dos nossos valores, pessoas. Dentro de pessoas, a gente tem a diversidade nos complementa e nos fortalece. A gente acredita que a gente vai fazer essa transformação, né? E a gente vive isso diariamente. Os profissionais hoje que estão dentro da organização são profissionais que vieram de um modelo antigo, profissionais que estão entrando agora, então essa mistura ela é rica, ela é bonita e ela dá toda essa vida para a gente viver essa transformação diariamente. Não sei se alguém quer fazer, eu queria dar esse recadinho aqui diante de tanta tecnologia linda e maravilhosa que a gente falou ainda hoje. É isso, Adriana.
dizer assim que é inspirador as suas palavras. Acho que para quem está aqui acompanhando, mudança de comportamento, mudança de competências. Se em algum momento pareceu que o setor de tecnologia, né, que essa área das comunicações, da informática, era algo restrito a algum perfil de profissional, está muito claro que não, né? A gente hoje precisa justamente desse profissional que se adapta, que é criativo, que tem inteligência emocional, que se preocupa com o próximo. Muito legal mesmo, obrigada pela sua participação. Eu queria agora aproveitar aqui e convidar o Ricardo, da IDK Digital, representando aqui a FENAINFRO, para fazer a apresentação dele e logo mais a gente poder conversar um pouquinho com ela, atendendo as perguntas que estão chegando aqui para a gente. Então, Ricardo, por favor, a palavra é sua. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Boa tarde a todos ali. Também muito satisfeito e honrado em participar e ter sido convidado para essa apresentação, esse evento. Começar mais uma vez aqui com nossos amigos, começar com uma pequena apresentação, né? Eu sou engenheiro de computação, me formei há 30 anos atrás, em julho passado eu comemorei ali com a minha turma os 30 anos de formado. Em 2017 eu terminei meu mestrado em engenharia de computação e agora estou terminando meu doutorado, tudo dando certo, defendo minha tese no final do ano. E trabalho na empresa IDK Digital, uma startup onde somos 6, uma empresa pequenininha, e a gente utiliza massivamente o IoT e a telecomunicação para trazer segurança para o ambiente de trabalho das empresas, né? Nós especificamente desenvolvemos um sistema de monitoramento em tempo real visando a segurança dos trabalhadores. Então é muito utilizado pode ser utilizado em locais perigosos. Então é um monitoramento submétrico, você consegue saber exatamente com a precisão de uns 20 centímetros aonde cada empregado está, e se ele estiver numa área perigosa, dependendo de uma máquina ou da própria operação, ele é alertado para poder sair desse ambiente perigoso. Então, essa é a minha situação hoje, né? E como também foi pedido pela organização, no próximo slide eu falo um pouquinho de um histórico, né? Desde a minha formação, desde a minha graduação até hoje, né? Eu passei 13 anos trabalhando como autônomo. Eu era um famoso lobo solitário, eu trabalhava com outros colegas, né, e muito focado em indústria. A minha paixão, a automação industrial. E peguei muita época que era o IoT ainda não tinha o I da frente, né, não tinha internet, então era as coisas, vamos dizer assim, automação de processos e de máquinas. E por uma estratégia que eu pensei na época, e as coisas foram, né, a vida foi levando por esse lado. Trabalhei muito com clientes pequenos e eu achava isso bom, porque eu tinha na cabeça que, ainda mais sendo autônomo, trabalhando muito sozinho com a equipe pequena, com as equipes também multidisciplinares que a gente ia juntando, eu achava melhor estar em pequenas árvores do que numa árvore grande, porque se essa árvore grande cair, eu não teria onde me segurar. Também, obviamente, acabou aparecendo alguns clientes grandes e também eu vivenciava isso, né? Essa diferença. Uma empresa pequena, as coisas acontecem rápido, o dono da empresa está perto da operação, então quem decide as coisas, ele está ali do lado. Eu já cansei de virar à noite com o dono da empresa ali do nosso lado, ajudando e participando. Isso é muito bom, né? Isso tem uma sensação muito boa. Já nas empresas grandes, os donos estão bem afastados, né? Quanto maior a empresa, mais longe os donos da empresa estão. E aí tem outros problemas, né? Assim, se de um lado uma empresa tem uma musculatura financeira maior, as coisas acontecem, né, assim, com os equipamentos melhores e tudo. Por outro lado, também tem políticas internas, tem interesses e tudo, né? Então eu me adaptei melhor, obviamente, a trabalhar com clientes pequenos. Sendo que em 2002, com o aumento do dólar, mais uma crise, né? Eu passei por diversas crises ali. Quem já tem cabelo grisalho igual o meu, década de 90, os anos 90 foram anos bem desafiadores, crise do México, crise dos trigos asiáticos, o dólar aumenta, o dólar volta, então isso foi passamos pelo plano real.
Então, cada mudança dessa era um desafio, ainda mais para quem trabalhava como autônomo, né? Mas em 2002 teve uma outra crise e a coisa apertou, vários clientes, né? As árvores pequenas que eu achava ser um porto seguro, muitas delas fecharam contratos e tudo. Foi que apareceu uma oportunidade, eu fiz um concurso público e, e passei nesse concurso de uma empresa estatal de resseguros. Gente, totalmente diferente do que eu pensava na minha vida, né? Assim, foi um baque, assim. Nunca tinha pensado em fazer concurso público, nunca tinha pensado em ser trabalhar numa empresa grande, e ainda mais uma empresa de resseguros, mercado financeiro. Então, assim, foi um baque inicialmente, mas vamos em frente, né? E com 2 anos, né, pelo meu perfil, e também era uma empresa que não tinha um concurso público há muitos anos, o último concurso tinha sido, sei lá, 15 anos atrás, 15 anos antes de quando eu entrei, então rapidamente eu fui, né, pelo meu perfil de querer fazer as coisas e tudo, com 2 anos de empresa eu assumi a área de TI, era o gerente, o número 1, o head de TI da empresa, com uma equipe de 100 pessoas. E foi quando eu percebi que eu tinha uma necessidade muito grande de capacitação nessa área de gestão. Eu nunca tinha trabalhado com equipes, eu não tinha noções e tudo. Bom, resumindo, eu sempre gostei muito de estudar. Falando um pouco muito no que a Ana comentou, né? Eu sempre tive isso na cabeça de nunca parar de estudar. Então, eu fiz 2 MBAs, né? Um de resseguros e outro de gestão empresarial, para tentar entender esse momento, né? O que estava acontecendo comigo. Bom, acertei algumas coisas, errei tantas outras, então, assim, em algumas eu me sentia totalmente, em situações, agora parecia um fracasso retumbante, em outras, daqui a pouco eu conseguia dar a volta por cima, e aí, durante esse período, a empresa foi privatizada, começou uma outra dinâmica, que foi assim, né, eu participei muito diretamente, né, junto com todos os outros gestores da época, dessa movimentação, e por mais uma virada da vida, em 2017 eu saí da empresa. E aí fui chamado por um grande amigo meu para compor uma startup, que é a que eu trabalho hoje, a IDK Digital, empresa que hoje temos 6 pessoas. Então, assim, só que aí hoje eu olho para trás, né, e vejo como foi importante todos aqueles 13 anos que eu passei a desenvolver meu perfil gerencial, aqueles MBAs, tudo aquilo que às vezes eu tentava aplicar na minha equipe, acabava, muitas coisas não davam certo, e obviamente o que marca a gente é o que dá errado, né? Então, e hoje eu estou conseguindo somar esses perfis, né? Um perfil técnico que eu sempre gostei muito, junto com o perfil gerencial. Então, eu trago, antes da gente entrar exatamente no assunto, né? Eu queria trazer um pouco da história da minha vida, assim, e eu queria, no próximo slide, trazer uma reflexão para vocês, né? Eu senti exatamente isso. Eu estava na minha estradinha ali, uma estradinha não era uma autoestrada, uma estrada tranquila, né? De repente apareceu um desvio, né? Eu não fazia a menor ideia para onde esse desvio ia me levar. Exatamente assim, quando eu li essa imagem na internet, eu falei assim, cara, é isso que eu quero mostrar para eles. Né? Então, assim, hoje, analisando, né? Eu já nos meus 55 anos ali, analisando o que aconteceu esse tempo atrás, hoje eu vejo que isso faz parte da vida, né? Então a gente não controla tudo. Então, assim, o que a gente faz nessa hora, né? Avaliar com calma a nova situação. Cara, pareceu um desvio. Eu não tenho como seguir em frente, né? Tá ali, tem uma placa ali proibindo eu seguir em frente, aquele caminho que eu estava acostumado. E aí é o momento de a gente parar e listar os prós e contras e sempre tirar um proveito, entendeu? Assim, eu estava num ambiente que eu não tinha pensado na minha vida, lidando com pessoas que eu não tinha experiência de lidar com pessoas. Aí fui tirando alguns proveitos, tentando transformar aquilo, né, numa satisfação, trazer satisfação pessoal em cima daquilo que estava acontecendo. E como falei, fracassei diversas vezes, mas venci também tantas outras, e o resultado acho que foi bem legal, entendeu? Então acho que aí encerro essa minha apresentação, trazendo um pouquinho do que aconteceu comigo, né? Então, no próximo slide a gente já passa um pouquinho para o que eu tinha me preparado. Nós vimos com os nossos colegas ali atrás tudo que essas novas tecnologias traz de impacto para a sociedade, né? Então, assim, Smart City,
melhoria de produtividade, um negócio assim, a gente mesmo se beneficia de várias situações, principalmente de IoT, né, como as coisas estão sendo conectadas. Mas no próximo slide a gente tem o outro lado da moeda, né? Aí eu vou trazer um pouquinho ali, talvez complementar um pouco o que a Ana trouxe para a gente, né? Então, o que traz isso para a gente? No próximo slide, o que acontece com o setor, com o pessoal que trabalha na tecnologia, nós, né? Gente, vocês devem estar assustados ali com a quantidade de termos, a quantidade de tecnologias, a quantidade de novas, tudo que está acontecendo agora, e parece que quando você começa a estudar uma coisa, já está obsoleta e já apareceu uma outra muito maior. Essa velocidade, ela tem aumentado muito, né? Principalmente depois da internet, essas coisas vêm acelerando. Eu já sentia muito isso, né, desde que eu me formei, já tinha isso, mas assim, a gente percebe a escalada dessa velocidade, né, como é que essa velocidade tem aumentado muito. Então, o próximo slide, por favor. Eu acho que é assim que muita gente se sente. Eu me senti assim diversas vezes, entendeu? E hoje, agora, com essa velocidade, assim... E isso, infelizmente, tem sido... tem trazido uma das doenças do século XXI, né, que é a ansiedade. As pessoas estão ficando ansiosas, né? E eu vejo muitos colegas meus, assim, até mais novos, que ficam, às vezes, nesse desespero. O que está acontecendo, gente? Por onde eu vou, né? Eu começo a estudar uma coisa, já daqui a pouco já aparece outra e outra, já tem uma coisa nova. Então, eu diria para passar, por favor? Vem aquela pergunta, o que eu faço agora? Eu vou conseguir aprender tudo? Gente, não. A primeira coisa que a gente tem que entender, assim, não tem como ser expert em tudo, né? Não tem. Se começar a entrar nessa, vai continuar a pirar, vai continuar a ter que... a cabeça vai explodir, a gente vai ficar com aquela sensação, o que eu estou fazendo aqui? E as demandas acontecendo, todo dia aparece uma nova tecnologia, você não sabe tudo, né? Por favor, podia passar, por favor. Então, assim, é um pouco daquilo, né? Mantenha calma e vamos ver como as coisas... a simplicidade nisso, né? Obviamente, nem tudo é tão simples, mas a gente tem que começar a enxergar isso de uma forma simples. Nem que a gente tenha que dividir. E aí eu vou falar um pouquinho assim do que eu acho, né? O que a gente pode... uma forma, né, da gente tentar tratar isso. No próximo slide a gente vai começar assim, eu tento dividir em duas ideias, né? Tentar fazer simples também, não adianta criar uma regra de bolo, uma receita de bolo, que cada um tem as suas técnicas e tudo, mas uma proposta primeiro, montar uma estratégia pessoal e outra coisa é entender os conceitos básicos. Então, aquilo vai no estudo. Vamos entender os conceitos, vamos entender o porquê daquilo. Então, começando pela estratégia pessoal, no próximo slide, isso aí, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, a matriz SWOT, né, a SWOT Analysis, que muitas empresas utilizam como base para fazer a estratégia, e eu estou propondo aqui utilizar essas técnicas para a sua vida pessoal. Então, falando rapidamente aqui, que eu não vou conseguir me estender muito, mas assim, existem eventos, coisas internas, né? São situações internas e as externas. Os internos são as suas forças e fraquezas, né? Então, você listar mesmo, sendo bem honesto com você mesmo, o que você se acha bom naquilo e o que você se acha fraco, e listar isso, e olhar para o que está acontecendo à sua volta, e listar também quais são as oportunidades que estão se apresentando, ou podem vir a se apresentar em pouco tempo, e eu acho que os nossos colegas ali listaram diversas oportunidades ali do que está acontecendo, a tecnologia, tudo que está sendo... surgindo aí pela frente, o 5G e tudo, né? Então, tudo isso são oportunidades que estão se avizinhando, e são muitas, né? Então, listar pelo menos aquelas que estão, não adianta bem listar todas, mas listar aquelas que estão a seu alcance, né? E também as ameaças, da mesma forma que vem oportunidades, aparecem as ameaças que podem te afetar de alguma forma. E lembrando que, às vezes, alguma oportunidade ela pode ser tanto oportunidade quanto uma ameaça, então é bom tentar analisar ponto a ponto, né? E sendo, de novo, sendo o máximo honesto com você mesmo, né? Assim, não adianta você
achar que tem uma grande oportunidade aparecendo, porque está todo mundo falando, só que tá difícil de você conseguir absorver essa oportunidade, né? Se você não pode, talvez não te interessa, são coisas que não vão te interessar. Então, no próximo slide, a gente mostra assim, o que fazer com isso, né? Não adianta só você listar. Vai passar para o próximo slide, por favor? E aí você faz um cruzamento. Você tem a listagem das suas forças, a listagem das suas fraquezas e começa a cruzar. E no próximo slide eu dou um pequeno exemplo, né? Então vamos dizer, eu tenho grande a força aqui, experiência com eletrônica e eu tenho uma boa formação, minha faculdade foi ótima. Aí eu pego o carona ali com a minha colega Ana e, por exemplo, você pode listar as competências, aquelas competências, né, tentar ver qual é a competência daquelas que ela citou que você se acha bom naquilo e quais que você tem que desenvolver você não é tão bom. Então separa já as competências em forças e fraquezas, mas também não se limite a isso, né? Você coloca assim, olha, eu tenho muito incômodo, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, o idioma. Eu não tive condições de fazer uma boa escola de idiomas, eu tenho uma dificuldade no inglês ou qualquer outro idioma. Eu ainda não tenho experiência profissional, isso pode ser visto como uma fraqueza. E as oportunidades, quando eu te dou exemplo aqui, sabe, tem empregos no exterior, o dólar está alto, e aí você faz o cruzamento, você começa a fazer, se você tem experiência com eletrônica e tem empregos no exterior, será que vale a pena então procurar empregos no exterior, que se está tão abundante agora, né, no nosso exemplo aqui, e vamos começar então a procurar com isso. As coisas começam a ficar claras, entendeu? As coisas começam e o mais importante, essas coisas elas têm que ser revistas o tempo todo. Isso aí não é uma coisa que você faça uma vez e acabou. Isso tudo tem que ser revisto. Quando vocês fazem os cruzamentos e começam a pensar em projetos pessoais, por exemplo, você tem uma fraqueza no idioma e emprego no exterior. Então, assim, não tem condições. Se você não fala inglês, você não vai conseguir emprego no exterior. Vamos fazer um curso de inglês? Vale a pena e tudo. Então, é nesse cruzamento que você começa a tentar priorizar o que você tem que investir em você. Então, a gente termina a parte de estratégia pessoal, vamos passar agora para aquele segundo ponto, né, que é o entendimento dos conceitos. Por favor, o próximo slide. Aí a gente tem uma palavra que a gente gosta de usar, que é o buzzword, né? São as palavras da moda que vão surgindo, então tem várias aí, inteligência artificial, blockchain, você começa a ver todo mundo usando, e às vezes nem sempre corretamente. Por exemplo, eu conheço pessoas que acham que blockchain é o que está, eu acho que é uma das palavras que mais tem surgido aí, acho que é solução para tudo. E você começa a entrar também mais, e isso vai alimentando a sua ansiedade. Então, o próximo slide, por favor. Então, como é que a gente vai tratar com isso, né? Então, assim, entender que as novas tecnologias não surgem do nada, elas nada surge assim, alguém surgiu do blockchain, puf, apareceu ali, caramba, isso uma grande invenção que ninguém sabia. Não é assim que acontece. Eu gosto de dar o exemplo da álgebra de Boole, porque os computadores, a matemática que está por trás lá nos chips ali é a álgebra booleana. Isso foi criado em 1847, né? E a primeira aplicação da álgebra de Boole em circuitos elétricos foi em 1937. Demorou 90 anos para alguém chegar e pegar aquela ideia, né, e colocar de uma coisa prática. Vocês imaginem o pai do Boole, assim, meu filho, o que você está estudando aí? Para que vai servir isso? Ele não tinha ideia, talvez ele já tivesse pensado alguma coisa, mas ele não tinha como aplicar aquilo de uma forma prática, né? E 90 anos depois foi a primeira coisa. E outra coisa que eu quero chamar a atenção. Essa pessoa, o Claude Shannon, que conseguiu essa aplicação, ele morreu faz 20 anos. Então vocês veem a velocidade das coisas. O que já, desde o dia que alguém pegou a álgebra de Boole e trouxe para uma coisa que seria o avô do computador, e do que já tem hoje. Como é que a gente evoluiu? Aí, por favor, a próxima. Então, assim, essas ideias antigas, a maioria delas são antigas, as ideias são antigas. O que permitiram acontecer hoje? O que permitiu uma inteligência artificial surgir, né, aparentemente do nada? Poxa, com o avanço da manufatura, né, você vê que hoje os equipamentos são baratos, são menores, com maiores capacidades. Um computador hoje que tem 16 GB de RAM, era inimaginável isso há 10 anos atrás, então isso é muito rápido. E principalmente a internet, ela conectou as pessoas. Então, assim, não tem só um grupo de pessoas pensando, tem um mundo inteiro pensando em trazer novas ideias e tudo. Então, a internet permitiu essas conexões, as pessoas se conectarem através das faculdades e tudo, né? Então, e a outra coisa
no próximo slide a gente fala da coisa multidisciplinar. Você podia passar, por favor? Então, por exemplo, estou dando 3 exemplos aqui. Algoritmos genéticos, que é baseado em evolução, evolução natural. Redes neurais, que é baseado exatamente em como funciona o nosso cérebro. E o protocolo de gossip, que é o protocolo de fofoca que a gente costuma, né, dizer, que é baseado exatamente em como uma doença infecciosa é propagada. Então, vocês observem que são 3 conceitos da biologia que foram aplicados e muito bem aplicados na tecnologia. Então, isso é aquilo, as pessoas começam a trocar ideias, então um biólogo olha aquilo, vê com outra cabeça e traz uma ideia para alguém e lá aparece um novo buzzword, uma nova tecnologia. Então, por favor. Quando vocês começam a entender isso, né, entender para o que serve, quais problemas aquela tecnologia que apareceu vai resolver, e vamos entender os conceitos básicos, e ali você depois, com isso, aí, por favor, o próximo slide. Você pode passar, por favor? Então, assim, aí você pega aquela confusão toda que eu mostrei, e aí no próximo slide a gente já começa a perceber que eles começam a fazer mais sentido. Você, pelo menos, começa a agrupar, né? Então, aqui você já entende que tem qual tipo de tecnologia, aquele monte de palavras, aquele monte de técnicas, aquele monte de produtos, aí você já começa vai ficar mais fácil um pouco você compreender. Então, a próxima, por favor. Então, assim, você junta as duas coisas, a sua estratégia pessoal, vê os conceitos básicos daquilo tudo e vê como é que você entende que aquilo faz sentido com aquilo que você projetou na sua estratégia, né? E aí, sim, estudem, vai fundo naquilo, conheça os conceitos, aí você vai ficar mais fácil do que você estudar, né? E aí, por último, né, quase finalizando aí, a gente tem um aviso importante. Gente, isso aqui não é uma receita de bolo, não é uma palestra motivacional. Não existe a menor garantia de que isso vai funcionar. Você pode. Por que isso? Porque muitas coisas vocês não estão no controle. Principalmente lá na matriz SWOT, as coisas que vêm de fora, as oportunidades e as ameaças, as oportunidades podem não aparecer, elas podem não ser exatamente o que vocês pensaram, podem aparecer ameaças que não foram mapeadas. Você pode ter subestimado uma força que você tinha e você não era tão bom naquilo que pudesse fazer a coisa funcionar. Mas, no próximo slide, eu vou dizer que, assim, por mais que isso tudo possa não acontecer, se você não tiver calma e tentar olhar as coisas de uma forma simples, a chance disso dar errado vai ser muito maior. Entendeu? Então, assim, eu acho que é esse o recado ali, a gente tentar, né, a calma, analisar, entender, e aí a gente vai levando a vida e deixando as coisas acontecerem e aproveitando, né? Sempre atento no que está acontecendo, sempre mantendo o estudo. E é isso, gente. Eu acho que com isso eu encerro aqui a minha contribuição. No próximo slide aí eu fico à disposição ali, se alguém quiser me contactar no LinkedIn ou me mandar um e-mail. Esse QR Code aí vai direto para a minha página do LinkedIn, fico à vontade até agora aqui para responder as perguntas e a qualquer momento também. Só peço que, se forem me conectar, avisem, né? Olha, eu vi a sua palestra e queria bater um papo contigo, estou super à disposição aí. Muito obrigada, Ricardo. Não é uma palestra motivacional, mas sem dúvida motivou muita gente, né? Passa para a gente, né, não só para os estudantes, mas acho que para todo profissional, que a gente não tem que ter medo de seguir em frente, de estar sempre se adaptando, né? E aí eu acho que a gente consegue juntar tudo que a gente viu aqui hoje. A Ana falou sobre as novas competências, né, sobre a gente aderir a esses novos comportamentos, e a gente viu nas demais apresentações todas as novas tecnologias. Então, não é só uma questão de estudar o técnico, mas também da gente estar preparado para lidar com isso. E como você bem colocou, para dar errado, para seguir de novo e para se adequar à nova tecnologia, está numa velocidade aí, né, cada vez mais rápida. Muito obrigada a todos pelas exposições. A gente recebeu algumas perguntas aqui pelo nosso e-mail. Eu vou ler algumas para vocês, as outras, como eu comentei, a gente depois compartilha com os palestrantes e a gente vai tentar responder a todos assim que possível. Tem uma dúvida que chegou, né?
Primeiro, agradecer a todos que enviaram as perguntas. Tem uma pergunta do professor Ronaldo Marques, que é do Instituto Federal de Educação, Espírito Santo. Uma pergunta até aqui para a gente da organização, né? Se os encontros serão gravados e disponibilizados aos inscritos. Todos aqueles que se inscreverem na plataforma do Painel Telebrasil, aqui dos nossos cursos, podem ter acesso às apresentações. Ele comenta aqui como professor que quer exibir para alunos posteriormente. Que legal! Sem dúvida, vai agregar bastante aí as turmas, então fica gravado e disponível para todos. E a gente recebeu aqui duas perguntas também, duas outras que chegaram primeiro, né? Uma é do Tiago Rodrigues, que é do curso de doutorado profissional em modelagem e tecnologias para o meio ambiente. Aluno de doutorado aqui também, super legal, do Instituto Federal Fluminense. E ele perguntou sobre o mercado de soluções de IoT voltado para o monitoramento ambiental no Brasil. O Alexandre comentou um pouquinho, mas depois se o Leandro puder comentar também, o Thiago. Né? E aí eu já vou emendar numa segunda pergunta, gente, para a gente otimizar aqui o nosso tempo. E aí vocês conseguem responder um pouquinho de cada uma, que elas estão bem ligadas. É a pergunta do Luciano sobre as possibilidades de monetização das soluções através do marketplace de produtos ou através de um marketplace de dados de IoT. Como vocês enxergam essas possibilidades de monetização? Pergunta que veio lá do Luciano. Então, eu vou passar para vocês. Acho que primeiro aí para as perguntas mais técnicas, eu vou começar pelo Leandro, que foi o primeiro a apresentar e que está aqui assistindo há mais tempo. Leandro, se quiser comentar um pouco aí do que chegou do pessoal. Sim, sobre a pergunta e até sobre o segundo questionamento também que você já colocou, Adriana, toca diretamente sobre um tema de que é como que a gente pode trabalhar com os dados, né? Porque a primeira pergunta a pessoa estuda, inclusive, faz modelagens. Então, imagina que quanto mais variedade de dados você tem e você colhe essas informações através de dispositivos, de novas tecnologias e de equipamentos, você utiliza esses dados de uma forma mais assertiva e que dentro do meio ambiente isso pode ajudar bastante. E aí, para sair, né, do teórico e achar aqui uma linha mais prática, imagina que a gente está falando aqui de drones que já existem, que podem monitorar ambientes e de queimadas e que podem soar alarmes, alertas, e que isso, por exemplo, dentro de uma região adensada, isso faz muito sentido. Mas também, por outro lado, quando a gente traz para os centros urbanos, a gente fala, por exemplo, sobre monitoramento aqui de águas, de rios, que estão dentro dos centros urbanos e que, efetivamente, se não forem bem cuidados, trazem enchentes. E aí isso toca também a questão de poluição. Então, sensores servem para exatamente, hoje em dia, coletar essas informações e eles são cada vez mais especializados, esses sensores, de forma que consigam trazer essas informações para dentro de uma plataforma analítica que vai gerar esses alertas para uma atuação mais efetiva. E sobre ainda o primeiro ponto, imagina que a IoT é um grande catalisador de outras tecnologias, né? Então, você tem aqui o drone, né? Mas você pode usar blockchain, que foi citado ainda há pouco, e com o rastreamento de ativos, confirmar a procedência de um determinado grão do agronegócio, se aquela área preserva o ambiente. Então, outras tecnologias também agregadas ao IoT podem diretamente ajudar no tema, no segmento meio ambiente. E até emendando aqui na segunda, é a mesma situação, sobre marketplace de dados, ou até mesmo falar sobre comercialização de dados, tem uma visão que tem que tocar diretamente à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e as suas regras, e aí tem que ser analisado, caso a caso, como é que se pode efetivamente atuar, tá? Emendando. Muito obrigada, Leandro. Alexandre, não sei se você quer contribuir. Especificamente, essa pergunta da monetização veio para você. Veio aqui, ó. Eu queria perguntar para o Alexandre Dalforno.
Então, para não deixar o Legal. nosso telespectador sem a sua resposta. Não, legal, realmente eu acho que são muitas oportunidades que existem no IoT, né? Só complementando rapidamente o que o Leandro falou em relação a oportunidades de IoT para meio ambiente, né? Acho que você tem várias questões, umas associadas à própria agricultura, né? O Brasil é um país agrícola, né? Que é uma pujança agrícola, e você tem, né? No meio ambiente vinculado a todo o trabalho na agricultura, vários desafios que são associados à previsão do clima, né, e tudo mais. Então você tem hoje várias empresas fazendo soluções de estações meteorológicas que são utilizadas por esses produtores, bem como correlacionamento desses dados das estações meteorológicas com dados de satélites, né, de fotos de satélite, para entender como, né, a evolução do clima e, por sua vez, também a previsão climática, que é extremamente importante para o produtor rural. Eu acho que, em termos urbanos, você tem, sem dúvida, os desafios, principalmente do lixo, né, que eu falei. Acho que você tem uma gestão do lixo hoje nas grandes cidades é um problema muito sério, né, e acho que a tecnologia pode ajudar nesse sentido também. E aí, indo para a última, que é a pergunta da monetização, né, acho que a TIM lançou o ano passado, no final do ano passado, um marketplace IoT, justamente para trazer, junto com parceiros, então, através de empresas parceiras, a TIM lança novas soluções para algumas verticais. Então, a gente tem soluções para vertical agro, soluções para vertical de smart cities, né, utilities e assim por diante, e outras verticais, através de parcerias. Então, a ideia é a gente juntar o nosso canal de venda, a nossa potência de marca e a nossa presença já de conectividade em uma grande parte das cidades no Brasil, para ajudar empresas a vender seus produtos, né, em parceria com a TIM. Então, aí traz um modelo onde você consegue, né, um grande desafio para as empresas, startups, empresas médias, é escalar as suas soluções, né? Então, a TIM, nesse sentido, cria esse marketplace para trabalhar junto com essas empresas, né, em prol de aumentar a quantidade de tecnologia IoT e de plataformas disponível aí para os nossos clientes. Obrigada, Alexandre. A gente está aqui super perto do nosso horário de encerramento, mas eu vou reforçar que a gente vai enviar todas as perguntas por e-mail. A gente recebeu algumas, realmente foi muito interessante aqui a exposição de vocês. Eu, particularmente, faria outras perguntas também, porque acho que aqui a gente está um foco muito, muito bom para todo profissional, né? Tanto aquele que está começando, quanto aquele que já está no mercado. A gente conseguiu aprender bastante. Eu queria agradecer a todos vocês, mais uma vez, nossos agradecimentos também à Huawei, que patrocinou aqui, incentivando o nosso evento. Eu queria lembrar aqueles que estão nos assistindo que ontem foi lançado um edital do CONIF, em parceria com a Contic, e tá no nosso site também com detalhes, que vai premiar projetos de estudantes das redes federais em até R$10 mil. Então é só entrar no site da CONIF, conhecer as regras e se inscrever. Por hoje, no primeiro dia, é isso. Falamos sobre a IoT. Foi apenas o primeiro encontro de 4 outros cursos que teremos nas próximas quartas-feiras. Próximo é dia 22 e falaremos sobre as redes de fibra. No dia 29, sobre segurança cibernética. E no dia 6 de outubro, sobre o tão esperado 5G, que a gente já adiantou aqui um pouquinho. Então, espero que tenham gostado e esperamos vocês na próxima quarta-feira. Muito obrigada a todos, em especial aos nossos participantes.